Graça e paz mais que vencedores. Bom dia para você, sua família e para todos que nos acompanham em nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui para esse momento maravilhoso de meditação na Palavra de Deus. Estamos começando mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, e eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai falar ao nosso coração através dessa palavra. Tem sido assim todos os dias. O Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração diariamente através dessas mensagens. E hoje não será diferente. Eu quero dizer para você que é com muita alegria que eu estou na sua casa mais uma vez, através da tela desse aparelho. Muito obrigado, é uma honra para mim estar com você, com a sua família, nesse momento, para juntos exaltarmos o nome do nosso Deus. Amém? Queridos, a palavra de hoje é muito forte, mas antes eu quero deixar meus parabéns para você, trabalhador. Hoje, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e neste Dia do Trabalhador eu parabenizo a todos os profissionais, independentemente da função que você exerce, pois todo trabalho é digno e merece reconhecimento. Não vou citar nenhuma profissão, porque todo trabalho é digno e precisamos reconhecer a todos que trabalham de uma forma honesta, justa, que são pessoas que lutam para viver uma vida correta todos os dias. Então, você, trabalhador, receba o meu cordial abraço e admiração. Parabéns pelo seu dia. Eu tenho certeza que o Senhor tem te abençoado através do seu trabalho. Pastor, eu sou mãe, sou esposa, eu não tenho trabalho fora. Ora, você trabalha e muito na sua casa. Você merece também ser abraçada nesse dia. Você é dona de casa, mãe de família, você que é esposa, cuida do seu marido, dos seus filhos, da sua casa. Você exerce uma missão muito nobre e desafiadora, né? Diga-se de passagem. Então, todos vocês recebam o meu abraço nesse dia do trabalhador. Amém? Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aqui, porque que eu estou com esse caderno aqui na minha mesa. E eu vou primeiro ler aqui um texto da palavra e depois eu vou falar sobre algo que Deus colocou no meu coração durante uma ministração que eu estava fazendo no nosso último encontro de paz aqui da nossa igreja no último final de semana, tá bom? Mas antes eu quero ler uma passagem da palavra de Deus que está aqui no Salmo 139, versos 1 ao 3. Assim diz a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Agora vamos ler os versos 13 ao 16 do mesmo Salmo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Oh, querido, que palavra bendita! Esse é o nosso tema de hoje. Deus pode e quer restaurar
a sua vida, e esse tema nasceu a partir, né, do que eu vou falar aqui sobre esse bloco aqui de anotações. Amém? Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante você entender que Deus criou você para a sua glória. O ser humano foi criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Não é que Deus necessite, Deus precisa do homem para alguma coisa? Claro que não. Mas ele decidiu, ele quis criar o homem para a sua glória. Mas, infelizmente, o homem, que é a coroa da sua criação, abriu a porta para o mal. E vocês conhecem a história lá em Gênesis, quando o homem quebrou o princípio, quando o homem desobedeceu, o primeiro casal desobedeceu a Deus, e com essa atitude, parte do que Deus fez na vida do homem foi perdida. E dentro dessas perdas, o inimigo tem levado muitas pessoas a situações horríveis. Muitos estão oprimidos. O inimigo falando em sua alma que não tem jeito para eles, que eles estão perdidos para sempre, e muitas pessoas estão sem forças nesse momento. Só que essa palavra que nós lemos diz que Deus acompanhou a sua vida, acompanha a sua vida antes mesmo de você existir. Todos os seus dias foram registrados no livro de Deus. Você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que nasceram, as que vão nascer ainda, elas chegam ao mundo com um propósito de Deus. Essa história de que a pessoa nasceu para sofrer, nasceu para dar errado, nasceu para com um destino amargo, para ser um fracassado, isso não existe. Gente, isso não existe. Nós somos criados para glorificar o nome de Deus. Deus nos criou para glorificar o nome dele com a nossa vida, no nosso dia a dia. Pois bem, eu estava pregando no último final de semana, no encontro que chamamos Encontro de Paz, e quando de repente eu estava ali ministrando uma mensagem e me veio ao coração uma ilustração. Eu nunca vi ninguém fazendo, tá? Não estou copiando de ninguém, né? Eu simplesmente fui levado ali pela direção do Senhor, e eu peguei um caderno assim de um dos participantes, pedi a ele que me desse uma folha e depois o caderno, e eu peguei uma daquelas folhas, né, daquele caderno semelhante a esse, e eu destaquei aquela folha e comecei a dizer a eles: olha, essa folha aqui, essa folha foi projetada com um propósito. Quem planejou essa folha decidiu o tamanho, decidiu o espaçamento das linhas, decidiu a cor da linha. E essa folha de papel, você pode fazer algumas coisas com ela. Você pode fazer outras coisas que não seja escrever. Mas essa folha foi fabricada com um propósito único, para escrever. Esse foi o propósito dela, do fabricante. Fabricar essa folha foi para escrever. E assim também, o ser humano que vive hoje, ele foi projetado, planejado, criado, né? Porque Deus planejou o ser humano e ele criou o ser humano para que esse homem, para que a mulher, o homem, todos nós pudéssemos refletir a presença dele nesse mundo. Nós somos criados para a glória de Deus. Só que quando o homem abriu a porta para o mal, sabe o que aconteceu? As coisas ruins começaram a machucar o homem, e o homem foi se perdendo.
E o homem foi dando espaço para coisas ruins na sua vida. E o homem foi abrindo a porta para o inimigo. E agora o inimigo faz com que esse homem seja oprimido. O inimigo oprime as pessoas, colocando, sabe, um peso horrível sobre elas, o peso do vício, da prostituição, o peso da corrupção total. E quanto mais o inimigo amassa, oprime as pessoas, mais ele fala ao ouvido das pessoas, dizendo: olha, você não presta, você não nasceu para sofrer, Deus não te ama, Deus não te quer. E muitas pessoas estão assim, comparando com essa folha, estão assim, sabe, quebrados, amassados, oprimidos, achatados pelo inimigo, estão sendo, sabe, sobrecarregadas de situações, de pecados, de coisas ruins. E o diabo falando em seus ouvidos: olha, não tem jeito para ti, olha a tua situação, você está acabado, não tem solução. Querido, essa folha está amassada, mas ela continua sendo uma folha. E sabe, o homem pode estar oprimido, você pode estar oprimido, pode ter alguém na sua casa oprimido, sofrendo, escravizado. Você pode estar passando uma situação ruim, mas você não deixou de ser a criatura de Deus, você continua sendo a criação de Deus, você continua sendo a coroa da criação, você tem valor para Deus. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer abençoar você. Você pode estar ferido, escravizado, sofrendo, Deus não quer que você viva assim. Você pode estar nessa situação, mas como essa folha que está amassada, você não deixou de ser gente, você continua sendo uma pessoa e Deus quer te restaurar, porque essa folha, assim como essa folha está amassada, e eu posso tentar corrigir essa folha, Deus, na sua perfeição, Ele restaura você e leva você de volta, sabe, para o lugar que Ele quer que você viva. Essa folha está amassada, mas ela continua sendo uma folha. Ela continua sendo uma folha que foi fabricada, projetada para escrever. E mesmo amassada, tem condições de se escrever nessa folha. Só que Deus, quando Ele restaura alguém, Ele faz por completo. Ele não deixa assim. Ele deixa você assim, olha. Ele deixa você totalmente restaurado, curado. Amém? Então, entenda uma coisa. Deus tem uma linda história para você. O nosso Deus continua desejando abençoar a sua vida. Ele pode e quer restaurar você. Talvez você esteja assim, como eu falei, todo oprimido, alma, coração, sua mente. Você está sem forças, sem vigor, sem ânimo, chorando, sem vontade de viver. Eu quero dizer para você, Deus toca em sua vida agora e Ele restaura a sua vida. E Ele transforma você. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe, quando Deus colocou essa ilustração no meu coração, durante uma pregação, eu falei um bom tempo sobre isso. Aqui meu tempo já acabou, mas você já entendeu qual é a mensagem aqui. Deus restaura o homem completamente. Você pode ser restaurado, curado, nesse momento, através dessa palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Tu és o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que transforma. Abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, os amigos que estão aqui, todas as pessoas que nos acompanham. Damos graças a Ti, Senhor, por essa palavra. O Senhor tem uma linda história para essa pessoa, que ela possa viver essa história, a história de Deus. Hoje é o dia dessa pessoa dar o seu grito de libertação, dar o seu grito dizendo não para o inimigo e sim para Jesus, para que o Senhor comece a tocar em sua vida, a restaurar sua vida, a curar seu coração e refazer essa pessoa, restaurá-la completamente, restaurá-la
totalmente para que ela possa viver o propósito do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Abençoe a todos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, querido, que palavra tremenda. Se você for abençoado, compartilha com outras pessoas e nos grupos que você participa. Amém? E eu peço a você que chegou até aqui nesse vídeo que escreva nos comentários: Pai, obrigado por não desistir de mim. Pai, obrigado por não desistir de mim. Deus abençoe. Um forte abraço. Você nasceu para vencer.